Fumo de rolo, reia e cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro, menina eu vou me embora, tenho que voltar. Chacharam meu roçado que nem boi de carro, alpargata de arrasto não quer me levar. Que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zeca de Porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara e hoje nossa equipe está aqui em Maricá para falar sobre o tema empreendedorismo popular. Olá pessoal, eu sou a Ju Brasil, sou uma mulher negra e sou mentora de pessoas empreendedoras. Eu sou Thaisa Muniz, mulher, mãe, empreendedora e fundadora da Rede Colmeia. E eu vou já começar a abrir os caminhos aqui, sabendo como é que começou, de onde vocês vieram e como começou essa história de empreendedorismo. Certo. Bom dia, né? Agradecer primeiro o convite, Dani, pessoal, Thaisa, que é uma honra estar ao lado da Thaisa hoje aqui nesse dia. Uma pessoa que eu admiro, que eu já venho acompanhando aí a trajetória. Eu sou a Ju Brasil, eu sou do Rio de Janeiro, sou uma mulher negra, fruto de uma família de mãe solo, uma família negra, tenho 3 irmãos, 6 sobrinhos. E minha história com empreendedorismo começou em 2018, quando eu trabalhava com gastronomia. Eu me formei em hotelaria e trabalhei 10 anos na área da gastronomia, como cozinheira, em eventos, restaurantes, padarias. Fiz aí uma rodada e tive meu negócio também, a Yo Gastronomia, que era um negócio de alimentos focados em afro-brasileiros, né, cultura afro-brasileira, que está relacionada à minha ancestralidade, religiosidade, enfim, filosofia de vida. E acabou passando para a gastronomia. Em 2018 eu me formei na Universidade da Correria, que é uma escola popular de empreendedorismo, que foca principalmente a formação de pessoas empreendedoras das periferias. E ali eu entendi que eu poderia fazer isso, né? Ter o meu negócio, ter minha autonomia, construir os meus sonhos. E eu vim nessa jornada aí até que em 2021 eu comecei a me interessar pelo lugar da educação. Em 2018 essa pedra já tinha sido cantada para mim. Ju, acho que você podia ir para a educação. Eu trabalhei em escola também como cozinheira. E em 2021 abracei essa ideia e fui me formar como mentora, como educadora popular principalmente. A minha primeira formação como mentora foi no projeto Goma, programa Goma, que é de mentores racializados, que é uma formação incrível, assim, que me abriu o olhar para as nossas necessidades como pessoas negras, né, do Brasil e como protagonistas da nossa história. E desde então eu venho formando outras pessoas para que elas também entendam esse lugar delas, entendam esse papel delas e para que elas também se realizem, né, dentro do empreendedorismo, na vida, como mulheres. Então a gente tem uma rede muito legal, assim, muito importante, que fortalece, que impulsiona a gente no nosso dia a dia nesse lugar do empreender. E hoje eu também, depois de ter me formado na Universidade da Correria, hoje eu trabalho com eles como coordenadora pedagógica. Então, eu sou a pessoa que estou ali pensando estrategicamente como a gente acessa essas pessoas, como a gente entrega esses conteúdos de uma maneira acessível, com uma linguagem simples, né, para que eles também possam entender, absorver e construir a própria rede no território, né? Isso é o mais importante, é fortalecer a própria identidade que já está ali, que já faz parte da vida deles, e como eles conseguem só impulsionar e passar isso adiante, porque o objetivo é esse, né? É rede. Em rede a gente constrói muito mais, né? Que inspiradora. Vamos lá. Eu sou Thaisa,
Eu vim para Maricá há 13 anos atrás, mas há 6 anos ele é meu país. Depois eu falo sobre isso. E aí você fez uma pergunta que me pegou aqui. Eu fiquei ouvindo quando o empreendedorismo entrou na sua vida, né? Que eu fiquei pensando, será que foi quando eu saí da CLT? Será que foi... Quando foi que o empreendedorismo... E aí eu me lembrei, eu sou de Vigário Geral, né? Lá no Rio de Janeiro. E eu lembrei que aos 14 anos eu queria trabalhar. Falei pra minha mãe, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. E aí minha mãe falou, Thaís, eu vou te colocar no Jovem Aprendiz. E eu fui Jovem Aprendiz de costureira lá na Dulore, uma fábrica super conhecida no Rio. E eu comecei a costurar no overlock. E aí eram 3 meses de Jovem Aprendiz e eu fiz estágio. Na verdade, como Jovem Aprendiz de costureira, de vez em quando você tinha que ir no marketing, de vez em quando você tinha que ir levar fax. Faz tempo, né? Entreguei minha idade nesse momento. Tinha que levar fax. E aí eu lembro que eu fiz um estágio na parte de marketing. E aí na entrevista para ser efetivada, a coordenadora me perguntou, como você se vê daqui a 5 anos? E eu... Agora, entendendo que já tinha uma visão empreendedora, de crescimento, de fazer diferente, eu falei assim, eu me vejo coordenando o marketing. E no dia seguinte eu fui demitida, porque eles queriam pessoas que quisessem ficar no mesmo lugar para sempre. Que era uma cultura, né? Ainda é de algumas empresas, né? Você fica ali, não vai querer crescer, não vai querer ganhar teu espaço, quem é você? E eu fui demitida ali, aí depois comecei a trabalhar e sempre buscando melhorar. Eu lembro que eu saía de Vigário, muitas vezes eu pegava 2 ônibus, eu ia para a orla do Rio e ficava assim, por que não? Por que eu não posso vir para cá? Por que eu não posso ter uma casa aqui? Por que eu não posso ter um apartamento aqui? Hoje eu não tenho porque eu não quero. Olha que delícia, né? Hoje eu escolho o lugar onde eu quero ficar. Então eu acho que o empreendedorismo ele entrou na minha vida quando eu vi a minha mãe todo dia saindo para trabalhar, deixando 2 crianças em casa, para voltar à noite com comida, com presente mais simples que fosse. Então, quando a gente fala de empreender, a gente fala de buscar coisas novas, de não se conformar, né, com aquilo que a gente está vivendo. Então, eu acho que o empreendedorismo está na minha vida desde sempre. E isso me trouxe para esse lugar de hoje, fundadora da Rede Colmeia, que existe há 6 anos aqui na cidade. É uma rede de empreendedorismo feminino. A gente entende que o empreender para a mulher é completamente diferente. Ele é completamente mais desafiador e a gente entende que se a gente estiver juntas é muito mais fácil, né? Então a gente criou uma rede que funciona mesmo como uma cama elástica, assim. Você entra lá, dependendo do seu momento, você pode entrar e ficar só quietinha sabendo que você tem uma rede. Você pode entrar e começar a se balançar aos pouquinhos para dar um impulso no seu tempo, ou você pode entrar e começar a dar pirueta que a rede vai te devolver esse movimento e daqui a pouco você está dando salto e tem um monte de gente te aplaudindo. Acho que é isso. Legal. Posso dizer aqui que estou muito honrada em ter esse papo com vocês, né? 2 mulheres que dominam o assunto, 2 mulheres que estão aí abrindo portas e ao mesmo tempo se movimentando e fazendo diferença, né? Acho que a palavra que fica muito marcante aqui é a rede que vocês vêm construindo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, como é essa rede na prática aqui na cidade de Maricá, né? Já que você migrou para cá, você também está aqui há 6 anos. Então, como tem se dado essa rede de autonomia criativa, né? De impulsionamento dos trabalhos de vocês também? Sim. Então, falando um pouquinho da Colmeia, como eu falei, ela surgiu há 6 anos atrás, quando eu precisava de uma rede de relacionamento, né? Eu voltei para a cidade, depois de passar por um divórcio, e na vida de uma mulher que idealiza, porque eu cresci idealizando isso, a família, aquela coisa toda, e eu passei por uma frustração muito grande e fui embora. E não queria ver Maricá, não queria mais saber dessa cidade, porque era a cidade que me lembrava dor, lembrava frustração, lembrava falência de um projeto de vida. E fui embora com a minha filha, com a minha primogênita. Fiquei 2 anos em outra cidade e lá já comecei a montar umas redezinhas. Aí fiz uma rede chamada Comadre, que é a confraria materna, porque eu sempre entendi que com apoio é mais fácil. E por ser uma pessoa muito escrachada, não tenho vergonha, sou cara de pau, pra mim não era tão difícil fazer rede. Nem vou te falar que eu tinha uma estratégia pra isso, sabe? Eu estudei pra isso. Não, pra mim era natural falar, e aí, amiga, como é que você tá? Ela falava uma coisinha que tava em comum, a gente deu match aqui. Tipo, eu já quero Juliana pra minha vida. Já acabou, já. Ela acha que vai acabar o podcast, acabou o papo? Não, ela já tá no meu radar. E aí eu comecei, quando eu voltei pra cá,
logo depois que eu tive minha segunda filha, eu me casei de novo, tal, e aí tive minha segunda filha. Com 45 dias eu comecei a ficar meio down, assim, sabe? Meio deprê. E por trabalhar com autoconhecimento, eu falei, isso é uma depressãozinha vindo aí. E se eu não me salvar, ninguém vai me salvar, porque as pessoas não entendem o que eu tô passando. Pela minha história de vida, eu também aprendi a não esperar muito dos outros, por mais que hoje eu quero que as pessoas esperem de mim, eu quero ser a pessoa que facilita. O nosso papel na rede é ser a pessoa que aplai nos caminhos, sabe? Mas eu duramente aprendi que não, se não for eu, né? E é o que a gente vê as mulheres hoje sobrecarregadas por isso, né, Ju? Porque sou eu e eu mesmo. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E eu acho que a rede, ela ameniza um pouco isso, sabe? E aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu preciso juntar com outras mulheres, eu preciso conhecer outras pessoas, porque senão eu vou me afogar nesse mar. E aí fiz uma reunião com 8 mulheres e elas no final me abraçavam e falavam, cara, obrigada por isso, obrigada. E eu pensando, obrigada eu, vocês estão me salvando, vocês estão achando que eu estou salvando vocês? Eu que estou sendo salva de quase ir para uma depressão. E aí, ali começou a Colmeia, que não era Colmeia, era uma rede de mulheres, era um grupo de mulheres empreendedoras. A gente fez um pacto, uma comprada a outra. Eu acho que a rede tem muito isso, né? A gente se protege, eu falo isso para elas. Às vezes a gente está num lugar, a gente tem um monte de coisa para resolver, mas depois a gente resolve, vamos ficar aqui todas lindas, plenas, se protegendo. A rede é isso, eu acho que a rede, ela protege. E aqui na cidade, a rede cresceu, em um ano a gente já tinha mais de 450 mulheres. E aí hoje a gente já impactou mais de 7.200 mulheres com cursos, capacitações, encontros, feiras, reuniões, grupos, onde a gente consegue... A pandemia fortaleceu muito a gente, né? Loucamente. A pandemia foi um lugar onde a rede, os nós da rede foram mais, sabe, mais trançados, mais apertados, porque a gente só se tinha. E aí a gente se ensinou. O que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer live. Me ensina, que eu não sei. O que você sabe fazer? Ah, eu tenho uma receita de bolo que é legal. Então me ensina. Isso no digital a gente foi fazendo. Então, a Colmeia é um movimento que eu acredito que ela explodiu não pela coordenação, pela liderança ou pela estratégia. Ela explodiu pela demanda, ela explodiu pelo coração do que a gente é, sabe? Mulheres que, quando você fortalece uma mulher, você não fortalece só ela, você fortalece o filho, o marido, a sogra, a sociedade como um todo. E aí, tá curtindo o Papo na Laje? Então convido você para seguir a gente nas redes sociais. Aqui tem o QR Code do nosso programa, tem o @ do nosso Instagram, tem o @ também do nosso YouTube. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Vem! Eu tenho um parceiro de trabalho que é o Galo de Luta, que é uma liderança muito importante lá em São Paulo, uma liderança popular. E ele trouxe uma frase pra gente, né, numa reunião, que é: precisamos derrubar a solidão. Uau! Porque a gente se fecha, né, nas nossas realizações, a gente quer tanto alcançar o sucesso, a gente quer tanto construir os nossos impérios, né, enfim. E tudo bem, cada um tem um objetivo e a gente precisa construir mesmo, porque é o que você falou, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né, então a gente tem que correr atrás das nossas coisas mesmo, mas também observar esse lugar solitário, né, que essa demanda coloca a gente muitas vezes, da disputa, né? Não, se eu me juntar com essa pessoa que faz a mesma coisa que eu, não vai dar certo porque essa pessoa está disputando comigo. E não, tem espaço para todo. O mundo é tão grande. Eu acho, né? Exatamente. O mundo é tão grande, tem tanta gente, todo mundo gosta de tanta coisa, né, que tem espaço para todo mundo. Existe uma preocupação muitas vezes das mulheres estarem em rede. Não só das mulheres, né, mas das pessoas que estão começando muitas vezes a entrar em rede, porque ao mesmo tempo que elas precisam estar apoiadas, elas têm uma preocupação, porque a gente aprendeu sobre competição. Sobre disputa. A gente aprendeu sobre disputa. A disputa feminina, né? Total. Se você chegar num lugar e ver uma mulher deslumbrante igual você, automaticamente começa... Ih, acho que eu tinha que ter vindo mais arrumada. Ai, nossa, ela vai chamar mais atenção do que eu. Isso é estrutural, né? E aí, eu acho que a gente que teve acesso a um pouco mais de conhecimento tem um papel muito, muito forte, muito importante nisso. De não é real. Eu vivo dizendo isso para as mulheres. Eu falo, cara, você não precisa empreender sozinha. Você pode, você vai conseguir, vai, porque você é boa pra caraca.
Mas se você tiver com outras mulheres, você vai potencializar, você vai chegar a lugares que sozinha você não chegaria. E pode ser mais divertido E muito também, mais divertido. né? Óbvio que tem as dores, né? A gente sabe, Claro. né? Tem as Tem dores, desafios. tem os desafios, tem o mau caratismo. A gente não tá aqui pra romantizar nada disso. Mas assim, cara, juntas, o cordão de 3 dobras, ele é muito mais difícil de você rebentar, sabe? Então, assim, você tá junto com outras pessoas, isso te ensina. A gente sempre fala, né? Eu sei, pessoas ferem pessoas porque chega um monte de gente na rede. Ah, eu fui ferida, eu fui magoada, um sócio, alguém que disse que ia me ajudar. Chegam muitas pessoas magoadas por quem? Por pessoas. Mas elas são curadas pelas pessoas. Elas são curadas nos abraços, nos sorrisos, nas ideias, no contágio, que era o que a gente estava conversando aqui. E sobretudo pelo movimento, né? Porque o movimento gera mais movimento. Quando a gente vai falar sobre, principalmente, empreendedorismo popular, que é o que a gente está tratando aqui, a gente tem que olhar a história do próprio Brasil, né? Que o empreendedorismo, ele explode ou ele começa com as mulheres baianas fazendo seu acarajé, comprando sua alforria, fazendo movimento para sua própria comunidade, como a Ju trouxe. As confrarias, né? Gerando renda para a liberdade, porque eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, você quer libertar, você quer tirar uma mulher, alguém da violência, você tem que dar a ela poder de compra, poder dela escolher, eu quero estar aqui, não, eu não quero estar aqui. Você falou sobre a romantização, ao mesmo tempo tem essas crenças limitantes, né, que a gente tem que desconstruir a partir da rede, do movimento, e uma dessas crenças também é a coisa do sucesso, né, que você... Como se você abrisse a sua empresa agora e tantos anos você já tem que ter tal coisa, já tem que ter de tal jeito, e aí não consegue entender que talvez um planejamento real, pavimentar esse caminho, como a gente está falando aqui, é sobre entender que vai ter altos e baixos nesse caminho, né, de construção financeira, de construção de legado também, né? Tem um conceito na gestão de projetos que é fale o mais rápido possível. Quanto mais rápido você identificar que aquela ideia não é boa, parou ali, entendeu? Se você está investindo dinheiro, você está investindo energia numa coisa que não está frutificando, que não está trazendo os resultados positivos, você tem que mudar a estratégia. É isso. E interessante também que, a partir disso, você pode recomeçar. Exatamente. A hora que precisar. Você não precisa ficar escravo daquilo. Não, agora eu comecei, a gente fala muito sobre isso na rede, porque assim, vocês estão falando de coisas que a gente vive todo dia, com mulheres diferentes, sabe? A mulher às vezes teve uma ideia e ela chega pra gente dizendo assim, ai, Thaisa, eu acho que não tá dando certo, mas se eu começar de novo, a minha família vai falar de novo, você não desiste disso, e não sei o quê. E aí, só que na rede eu falo assim, vem cá que eu vou te apresentar uma pessoa que tentou 8 vezes, tá na 9ª. E ela fala, sério? Sério, e vambora. Então, isso que você falou sobre o contágio, né? Eu acho que quando a gente caminha com pessoas que já fizeram o percurso, a gente olha e fala assim, então não é tão assustador assim, sabe? Quando a gente vê alguém que já chegou lá, e eu acho que isso é muito importante, as pessoas terem acesso a quem já chegou lá. Eu hoje me vejo muito nesse papel. Por que é tão importante para mim estar aqui com vocês? Porque eu sei que um monte de pessoas, um monte de empreendedores vão olhar e vão falar assim, pô, um dia eu quero estar no podcast. Então a gente se torna a abertura de caminhos mesmo, sabe? Se eu tô aqui, eu com uma história de que comecei lá atrás, de que olhava e falava, por que eu não posso ter acesso a isso? Cara, uma coisa sobre crença que eu lembrei esses dias, estava conversando com uma pessoa. Eu nunca me dei o direito de prestar um vestibular para uma faculdade pública, porque eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Porque eu sempre estudei em colégios públicos, né, média 4, que quase não tinha aula, colégio estadual, colégio municipal, que não era a realidade de Maricá. Maricá é completamente diferente. As minhas filhas estudam em colégio público hoje, por escolha. E eu achava, eu falava, eu não vou conseguir. E aí, um dos motivos que eu queria trabalhar era para já juntar dinheiro para pagar minha faculdade particular. E eu fiz faculdade particular, porque eu achava que eu não tinha capacidade. Então, quer dizer, hoje eu olho e falo, cara, eu ia arrebentar, eu ia passar em primeiro lugar, porque eu ressignifiquei um monte de coisas, sabe? Então, eu acho que o nosso papel também é muito esse, é de quebrar. Se tem alguma menina, algum menino de 14 anos olhando e pensando, cara, eu não posso sair na capa, sei lá, de uma revista que é referência de empreendedorismo. Vai sair sim. Pode sim. Por que você não pode? Porque você é pobre, porque você é negro, porque você não tem uma base familiar? Pode sim. E vai ser mais fácil se você tiver com uma rede, se tiver gente do seu lado que pensa, né, tá indo no mesmo caminho que você e acredita nas coisas que você acredita. Então, acho que a rede fala muito sobre isso, sobre você estar junto com pessoas do mesmo propósito, sabe? Pessoas que estão alinhadas com aquilo que você, da onde você quer chegar.
né? Por que eu já gamei na Ju? Porque quando ela começou a falar de, sabe, de mudar a mentalidade, de abrir caminhos, de entender recortes sociais, falei, cara, eu quero pra minha vida, entende? E aí, automaticamente, a gente já começa a tecer uma rede. Você sempre vai ter algo para aprender, para evoluir no Total, pensamento e na prática, né, da empresa. Vivências que eu não tenho, coisas que eu não vi ainda, coisas que eu não sabia. E aí, quando a gente sabe o nosso lugar, aí cai um pouco a disputa, sabe? Quando eu sei quem eu sou... Tem confiança ali, né, de tudo que você construiu, da sua trajetória, e ninguém vai te colocar em dúvida desse lugar, né? Você só vai agregar. Exatamente. E aí entra para mim um ponto que é muito importante também para quem empreende, que é a saúde mental. Sim, né? Necessário. A gente precisa ter um acompanhamento, mesmo que não seja é importante pagar o profissional, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a isso. Ainda. Então a gente precisa passar por esse critério. Mas quando a gente está em rede, que a gente tem um espaço para conversar, para fazer isso aqui que a gente está falando, né? Contar a experiência. Poxa, eu estou com uma dificuldade, não sei como resolver. Talvez você tenha uma solução para mim que eu não tinha pensado daquela forma, que eu não tinha passado por aquilo que você passou e que pode ser a partir dessa troca que eu vá de fato mudar esse contexto, né? Às vezes é uma palavra. Às vezes é uma vírgula, às vezes é um olhar, às vezes é um gesto, às vezes é um tempo, né? Ah, eu me atrasei, cheguei atrasado num compromisso. Às vezes é nesse atraso que o teu contexto vai mudar, porque você estava exatamente onde você precisava estar, né? Naquele momento, encontrou exatamente aquela pessoa que vai te mostrar uma outra perspectiva que você não tinha tido. E o estudo, né, gente? Diante desses desafios todos, né, que a gente sabe também que acontece, que vocês também já citaram aqui, quais são as dicas para quem está assistindo a gente, né? Com certeza tem outras empreendedoras vendo a gente, outros empreendedores, e estão se inspirando na história de vocês, no que vocês vêm construindo. O que vocês diriam de dicas para essas pessoas que estão assistindo a gente? Acho que a primeira dica é paciência. Muita paciência, porque não vai sair tudo do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Às vezes não é com a pessoa que a gente quer, né? A gente vai criar uma parceria aqui e aquela parceria é momentânea, às vezes aquela parceria é para um ponto específico, então a gente também ter essa sabedoria de desapegar, né? Realizamos o que tinha que realizar, pronto, vamos para o próximo ciclo, né? Então acho que a gente precisa ter muita paciência nesse processo todo e estudar. Ter muito foco, estudar, porque a gente precisa desenvolver habilidades para se comunicar, para criar um modelo de negócios, para estudar sobre o nosso dinheiro. A gente precisa estudar sobre o nosso dinheiro, né? De onde ele vem, para onde ele está indo, como ele está beneficiando a minha casa, a minha família, o meu trabalho. Então, acho que são pontos importantes que, a partir daí, a gente consegue se desenvolver melhor, a gente consegue ter outros desdobramentos. E se comunicar, gente. Quem se comunica, prospera. Tem um comunicador de São Paulo, Chris Duff, ele é meu professor, e ele fala isso. Quem pergunta, prospera. Quem se comunica, prospera. Porque, às vezes, a pessoa tem uma solução na sua frente, e se você não fala sobre aquilo naquele momento, passou. Já foi. O que eu posso dizer, assim, para quem está empreendendo é assim, você não precisa empreender sozinho. Você não precisa empreender sozinha. Eu sei que o empreendedorismo parece ser muito solitário, né? Você muitas vezes se sente ali sufocado por boletos, por clientes, por desafios. É tanto tem que você olha e fala, cara, o que eu estou fazendo? Mas não passe por isso sozinho. Sabe, procure uma rede ou crie uma rede. Tem pessoas que estão tendo o mesmo sentimento que você nesse momento, que estão se sentindo exatamente como você está se sentindo. Então, assim, o empreendedorismo não precisa ser solitário. Você não precisa empreender sozinho. Então, procure pessoas. Você vai encontrar, e aí, quando eu falo isso, parece que eu consigo ouvir as vozes na cabeça das pessoas dizendo, ai, mas as pessoas são muito complicadas, ai, mas eu não tenho tempo para procurar pessoas, ai, mas eu não conheço ninguém aqui na cidade, eu acabei de chegar. Não é verdade, não é real, sabe? Silencie esses sabotadores e vai procurar pessoas para você colar. Eu não estou falando para você colar logo numa rede que tenha milhões de pessoas. Não, junta com alguém do seu bairro, da sua rua. Bom, para a gente finalizar, eu vou pedir uma palavra para empreendedorismo popular. Uma só. Ai, meu Deus.
Primeira que vem na cabeça. Eu acho que é coragem. Coragem. Precisa ter coragem para fazer o que a gente faz. E a gente se joga. É uma palavra mesmo, porque é coragem mesmo, Ju. Eu tô com a Ju, a gente finaliza com essa palavra. Eu tô junto com ela porque tem que ter coragem, né? Eu falo muito isso para as meninas, que é colocar o pé, é começar a fazer as coisas e no caminho você vai encontrando soluções, possibilidades. Então, vamos embora. Coragem para todas nós. Coragem para todas nós. Eu fiquei com uma palavra muito forte aqui, que foi o poder, né? Poder. Empreendedorismo popular é poder. E assim a gente finaliza mais um programa Papo na Laje. Estar num lugar que a gente possa conviver em harmonia e que a gente não precise lidar com tantas violências todos os dias e ter que se preocupar se a gente vai sair de casa e vai voltar, se a gente vai ter a comida no prato, se os nossos irmãos estarão seguros e se a gente vai poder realmente concretizar aquilo que a gente planeja, né? Acho que esse é o meu grande sonho. Meu sonho é que as mulheres possam ter liberdade de ser quem elas quiserem, de verdade, assim. É isso. É que a gente possa dar condições para as meninas, para as mulheres escolherem o que elas querem da vida delas, para onde elas querem ir, o que elas querem fazer. Que as mulheres sejam livres, de verdade, não só na mídia, não só no Instagram, não só num cartaz, mas que elas acordem e deitem podendo ser livres.